É bom estar aqui, amém? E é bom partilhar convosco a palavra do Senhor. É a primeira vez que estou aqui partilhando a palavra do Senhor convosco e ainda não comecei, já tenho as mãos suadas, mas graças a Deus. Esta tarde gostaria de ler um versículo que se encontra em Efésios capítulo 5. Eu não perguntei ao pastor Samuel quanto tempo tem, mas penso que se acabar antes da meia-noite, está bom, não está? Ok. O pastor disse-me que sim, portanto estamos bem. Graças a Deus. Efésios capítulo 5 e versículo 16, que diz, Efésios 5, 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus. As Escrituras têm a razão. Os dias em que vivemos não são bons, são maus. O mundo está um caos, tanto a nível moral, a nível político, a nível social. Conflitos, se calhar mais intenso num sítio do que noutro, mais perceptível num lado do que noutro, mas os dias eles são maus. Ninguém gosta de dias maus. Nós não gostamos de dias maus. Os irmãos não gostam de dias maus, pois não? Ninguém gosta de dias maus. Nós queremos dias bons, dias de sol, não dias escuros, negros, mas a Bíblia diz que os dias são maus. E os dias maus, eles trazem mudanças. Eu gostaria de falar convosco um pouco sobre mudanças. E as mudanças podem ser boas, as mudanças podem ser menos boas. Vamos ver um pouco os dias maus. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías já dizia: ai dos que... Isaías 5, 20. Nível moral. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Atualmente nós olhamos ao nosso redor e nós vimos isso. Pessoas que dizem que o certo é errado e que o errado é certo, que o doce é amargo e que o amargo é doce, que não fazem diferença. O ser humano rebelde e endurecido não tem senso de consciência do que é certo ou errado. Tudo o que tem vontade de fazer é certo aos seus olhos. Por isso ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Fazem do amargo doce e do doce amargo. E as trevas para eles são como a própria luz. Aliás, a Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, e é bom conferirmos. Eu gosto sempre de conferir aquilo que estou dizendo com a palavra. João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os dias são maus, as obras dos homens são más. Nível político. Nunca se falou tanto e nunca apareceu tanto em notícias como ultimamente. Corrupção, abuso de poder e as guerras, os atentados que levam à morte de muitos, mas que viram de cabeça para baixo os que sobrevivem, traz fome, traz miséria, traz falta de recursos, falta de habitação. Infelizmente é quando isto acontece, com milhares, com milhões, uns poucos, eles enriquecem. Os dias são maus. Nível social.
Nós olhamos para os jornais, olhamos para as notícias e vimos desgraça. Pessoas que batem, que maltratam, que matam por coisinhas de nada. Em Gênesis capítulo 4, Lameque, ele vangloriou-se às suas mulheres, dizendo que tinha matado um homem por o ferir e tinha matado um jovem por o pisar. Hoje, atualmente, nós olhamos para as notícias e vimos notícias muito parecidas com estas. Pessoas que matam outras, que espancam outras por coisinhas de nada. Os dias são maus. E estes dias trazem mudanças. Nós nunca, falando por mim, e há uns anos atrás, há 4, 5 anos atrás, não pensava passar pelas mudanças que passamos. Nunca me passou pela cabeça que nós tivéssemos passado por uma pandemia, que tivéssemos fechado o país durante mês e meio. Nunca pensei que, de repente, uma guerra se originasse entre a Rússia e a Ucrânia. Nunca pensei que aquilo que aconteceu com Israel tivesse acontecido. Possivelmente os irmãos também não. Não passou pelas vossas cabeças que as coisas acontecessem assim, de um momento para o outro. Mas tudo isto traz mudanças. Mudanças a curto, mudanças a longo prazo. Mudanças que vão deixar a sua marca. E nós vamos ver essa marca, às vezes, logo, outras vezes, mais à frente. Quando tivemos a pandemia, a obrigação era ficar em casa. Muitas pessoas ficaram em casa, principalmente com mais idade. Algumas delas, e eu sei de fonte limpa, que a pandemia já passou, mas elas têm dificuldade em sair de casa. Porque tiveram aquele tempo fechadas sem sair. E voltar a sair tem sido muito difícil para elas. Os dias maus, eles trazem mudanças. Se olharmos para o futuro, nós não sabemos o que o futuro virá, o que o futuro trará, mas venha o que vier. As mudanças que aconteceram no mundo vão deixar as suas marcas a longo prazo. Mas este é o nosso mundo, é aqui que nós vivemos, é aqui que nós existimos e é aqui que nós temos que trabalhar. Nós não podemos sair do mundo. Jesus um dia disse, orando ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós não queremos sair do mundo. Um dia queremos estar com o Senhor. Amém? Na glória. Mas agora estamos cá. E Jesus também disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então é nossa obrigação sermos o sal da terra e é nossa obrigação sermos a luz do mundo. O sal para temperar e a luz para brilhar. Aleluia. Mas este é o mundo onde nós estamos. Temos que trabalhar, temos que viver. E se calhar até nós próprios podemos perguntar porquê é que acontecem estas coisas? E se calhar já ouvir alguns amigos vossos, algumas pessoas dizerem, mas porquê é que acontece? Porquê é que aconteceu esta guerra? Porquê é que aconteceu esta pandemia? Porquê é que aconteceu? Porquê é que acontece? Porquê é que há tanta maldade? Porquê é que há tanta coisa? Jesus um dia disse, Lucas capítulo 21, versículo 10 e versículo 11. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Podemos ler Mateus capítulo 24,
Obrigado. Mateus capítulo 24, versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para não nos assustarmos, não nos alarmarmos, porque estas coisas são necessárias acontecer. Gostamos delas? Não. Trazem mudanças? Trazem. Vamos senti-las? Vamos. Às vezes sofrer com elas? Sim. Mas não nos assustemos, porque Jesus disse que era necessário que isso acontecesse. E todas estas coisas, elas trazem mudanças de alguma forma. Até mesmo as causas naturais, como terremotos, inundações, eles trazem mudanças. E há pouco tempo, as notícias diziam e mostravam aquelas inundações no Brasil. Mudanças. Pessoas ficaram desalojadas, sem casa. Têm que mudar, têm que sobreviver. Mudanças. Então nós estamos num mundo em constante mudança. E as mudanças são a todos os níveis. E no meio destas circunstâncias, o ser humano também muda. Muitas vezes muda a sua maneira de estar, a sua maneira de pensar, uns mais do que outros. E eu tenho estado a falar só de desgraças. Mas no meio destas mudanças todas, há boas notícias. Os irmãos acreditam que há boas notícias? No meio disto tudo há boas notícias? Amém. Então vamos ver as boas notícias. Mateus capítulo 24, estamos em Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta é uma boa notícia. As palavras de Jesus não passam. Outra boa notícia. Hebreus, capítulo 13, e versículo 8. E o escritor aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. É boa notícia? Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Salmo 102 está escrito assim: Tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Malaquias capítulo 3 está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Tiago, capítulo 1 e versículo 17, está escrito: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Aleluia. Então a boa notícia é que Deus não muda. Amém? A sociedade muda. Os homens mudam, a natureza muda, mas Deus não muda. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar muitas das vezes, mas Deus não muda. Deus disse: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, se Deus mudasse a sua maneira de ser e de estar e de pensar, o que seria de nós? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O seu amor é a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus mudasse, o que seria de nós? Mas Deus não muda, graças a Deus. Deus nunca terá de ser renovado, porque Ele não se desgasta nem envelhece. Ele permanece o mesmo eternamente. Amém? Deus não muda e não pode mudar o seu plano e desígnio original e eterno.
João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus não muda o seu plano de salvação. Amém. O tempo passa, nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e se calhar nestes tempos, nestes últimos anos, uns mais, outros menos, temos visto a mão do Senhor operar nas nossas vidas. Amém? Deus tem abençoado, Deus tem fortalecido, Deus tem ajudado, Deus tem curado, Deus tem suprido. Deus tem sido aquilo que Ele é. Amém? Porque Ele não muda. Então o Deus que tem sido até aqui, Ele continuará a sê-lo. Amém? Porque Ele não muda. E porque Ele não muda, Jeremias 33:3, que nós na escola dominical costumávamos dizer que é o telefone do céu, diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Outras traduções dizem coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a promessa do passado, estamos a falar do tempo do Velho Testamento, é válida para o presente e é válida para o futuro. Amém? Pois Deus continua a dizer as mesmas palavras, Ele não muda. Continua pronto e continua disponível para ouvir a oração de todo aquele que clama a Ele. A promessa que encontramos aqui, neste versículo, e que é garantia para fortalecer a nossa fé, é Deus diz que responderá àquele que clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não está escrito clama a mim e eu vou pensar se vou-te responder. Clama a mim e, consoante o teu comportamento, vou ver se te respondo ou não. Clama a mim e responder-te-ei. Mas não ouvi a voz de Deus. Deus não me disse nada. Deus tem várias formas de responder. Amém? Não sei se sabem, mas às vezes Deus responde com silêncio. Também. Mas Deus, Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei. Os teus atributos, as tuas qualidades, as tuas características não mudam. Deus continua a ser o mesmo. Infinito, eterno e imutável. No seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na sua justiça, na sua bondade e na sua verdade. Deus não muda. Ele é o mesmo e será sempre o mesmo. Glória a Deus. Só podemos dar-lhe glória, honra e louvor. Aleluia. Gostaria que abríssemos em Mateus capítulo 11. E Mateus 11 é um trecho que nós conhecemos muito bem. E que nos mostra tão bem que Ele não muda. Uma das coisas que Jesus Ele fez quando andou entre nós, Ele desafiava aqueles que estavam à volta dele. Ele um dia passa ao pé de dois irmãos que estavam a cuidar das redes, estavam a pescar, e diz-lhes: sigam-me. Eles deixaram tudo e seguiram-no.
Depois passou ao pé de outros dois e disse-lhes: sigam-me. E eles deixaram as redes, deixaram o pai, deixaram o barco e o seguiram. Passou também ao pé da alfândega, ao pé da coletaria, como diz algumas traduções. E estava um cobrador de impostos chamado Mateus, e ele disse: segue-me. E ele o seguiu. Jesus desafiava as pessoas e continua a desafiar as pessoas ainda hoje. Ele, no versículo 28, ele faz um desafio. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fez este desafio há quase 2000 anos atrás. Mas o convite de Jesus continua a ser feito e continua a fazer sentido. Fazia sentido naquele tempo, e mesmo com as mudanças que influenciam o ser humano, continua a fazer sentido e a ser necessário nos dias de hoje. Vinde, um grande convite. Vinde. E Jesus continua a dizer hoje: vinde. Um grande alvo. Vinde a mim. O alvo é Jesus. Vinde a mim. Uma grande oportunidade. Vinde a mim todos. Não para os que têm curso universitário só. Não para aqueles que são mais bonitos. Não para aqueles que têm problemas e dificuldades só. Não. Vinde a mim todos. A oportunidade é para todos. É para os que têm curso universitário, para os que não têm. Para os que são mais bonitos, para aqueles que menos são. Mas a boniteza e a beleza também é relativa. É para aqueles que têm mais problemas e é para aqueles que têm menos problemas. O convite de Jesus é para todos. Vinde a mim todos. É uma grande oportunidade. Depois temos a grande experiência. Todos quem? Os cansados e sobrecarregados. Cansados com os problemas, com as dificuldades da vida, ao ponto de alguns até dizerem que a vida não tem mais valor. Sim, esse convite é para esses também. Cansados e sobrecarregados porque os problemas de saúde são grandes e os médicos dizem que não há solução. Sim, o convite de Jesus também é para esses. O convite é para aquele também que a sua consciência pode dizer: Deus já não quer nada comigo. Eu voltei as costas a Deus. Ele já não quer nada comigo. Não. O convite é para esse também. Jesus está de braços abertos. Quando nós pais, os filhos são pequenos, nós fazemos uma coisa. Anda. E eles vêm. Eles saltam para o nosso colo, abraçam-nos, nós estamos de braços abertos. Jesus continua de braços abertos para receber todo aquilo que vem a Ele. Porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está de braços abertos. Ele continua de braços abertos. Independentemente de qual o problema, qual a dificuldade, independentemente se voltaste as costas a Ele um dia, independentemente do que for, Ele continua de braços abertos para receber de volta.
Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, mas também é o convite para todos nós que amamos a Deus, que tememos a Deus, mas que ao fim do dia, aquilo que ouvimos ao nosso redor, aquilo que vemos, aquilo que vimos com os nossos olhos, faz moça no nosso coração, faz moça na nossa consciência, na nossa mente, e isso subcarrega-nos, porque os dias são maus. E chegamos a casa, se calhar, e estamos cansados e sobrecarregados, porque lidamos com várias pessoas durante o dia e a linguagem deles é diferente da nossa, e chegamos ao fim do dia e estamos sobrecarregados porque ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, que não é prática nossa, e vimos coisas que não gostaríamos de ver. Jesus também está dizendo para nós: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para todos. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, porque Ele não muda. Nesta tarde eu não sei quantos de vós estão cansados, estão sobrecarregados por algumas das situações que eu possa ter mencionado. Mas Jesus, Ele continua dizendo: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós voltarmos até o versículo que nós lemos no início, o primeiro versículo que nós lemos diz que remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando o tempo. E hoje é o dia de aproveitar. É o dia de aproveitar a oportunidade. Este convite, ele continua a ser feito. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não sabemos. Amanhã haverá oportunidade? Não sabemos. Então a oportunidade é hoje. Remindo o tempo, aproveitando a oportunidade. Há oportunidades que não se repetem. Esta nós não sabemos. Jesus também disse, fez uma promessa em Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, 20. E diz assim, o versículo 20. Quero frisar a última parte, o último parágrafo, mas começa: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E agora o último parágrafo. E certamente estou convosco todos os dias até à consumação do século. Esta é outra promessa para nos fortalecer e encorajar. Ele está connosco na pessoa do Espírito Santo. Amém? Deus não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinhos. E João capítulo 14, versículo 16 ou 17 diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Não por algum tempo, não temporariamente, mas para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis e habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ele cuida de nós e vê toda a nossa vida, como conhece cada pormenor das lutas e provações. Mas Ele também concede graça para fortalecer os que são seus e dar vitória. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Amém? Então não se esqueçam, irmãos. Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se me permitem, os irmãos podem ficar em pé.
Vamos fechar os nossos olhos. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas. E o desafio hoje, que é feito, é: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por uns momentos, falamos com o Senhor, apresentamos a Ele as nossas lutas, as nossas provações, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que nos traz cansaço. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para nos aliviar, pois Ele diz que nos alivia. Santo Deus, louvamos o Teu nome, damos-te graças, porque Tu és fiel, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente e não mudas. As Tuas palavras não passam, passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras elas não hão de passar. Obrigado, Senhor, porque nos tens deixado o Teu Espírito Santo estar connosco. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas e cuidas de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, tens posto Tua mão sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, em quem podemos confiar. Obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, não nos deixas e não nos desamparas, mas estás connosco em cada dia. Nesta tarde, Senhor, Tu conheces cada coração, cada vida, Senhor. Nesta tarde, Senhor, estende a Tua mão, Deus, e opera, Senhor, dando alívio, Senhor, Pai Santo, transformando, mudando, Senhor. As circunstâncias mudam, mas Tu não mudas, Santo Deus. Mas Tu mudas, Senhor, as situações. Tu mudas a tristeza em alegria. Tu mudas o cansaço em alívio. Tu mudas a ansiedade em paz. Obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito e pelo que vais fazer. Toca, Senhor, em cada vida, toca em cada situação, e assim, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, certos que Tu és poderoso, Senhor, e que operas, Senhor, e recebes, Senhor, de braços abertos todo aquilo que se chega a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vocês vão poder tomar...